Olá meninas, bem-vindas ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Então hoje a videoaula vai ser da tampinha da caneta. Aqui já tá o videozinho da capinha inteira da caneta, né, que eu fiz aí de coraçãozinho, crédito artesã aí. E hoje o vídeo vai ser somente da tampinha, tá bom? Então vamos lá, a lista de materiais é o mesmo da tampa, que é a pérola número 4 vermelha e essa marronzinha aí. Vou usar uma pérola 12 para pôr na pontinha aqui da caneta depois. E um pedaço de fio acetinado de 1 milímetro, né? Que eu peguei uns 80 centímetros, mas pode ser o que vocês quiserem, fazer a correntinha de pérola, ou não quiser pôr nada também para caber no estojo também, aí vai da criação de cada um. O nylon eu tô ainda usando 30, mas pode ser também a numeração que vocês tiver. Um alicate, se algum momento precisar, e a tesoura, né? E a agulha, né? Que eu uso a agulha para fazer os meus trabalhos, e uma mais grossa que eu vou enfiar na pérola número 12 para passar aqui depois, tá bom? Então, eu vou começar a fazer por aqui. É quase o passo a passo, é o mesmo passo a passo da capa da caneta. A única diferença que eu modifiquei aqui foi essa barrinha aqui embaixo, ó. Vocês observando, ó, é o mesmo passo a passo, ó. É o mesmo, a mesma quantidade, mesmo tamanho dos coraçãozinho. Única diferença é que vai coração a mais, porque a tampinha é mais larga, né? Então, vai uma sequência a mais de coraçãozinho. E... Então, que aqui eu faço 8, ó. 9 por 10, né? Fica 9 de altura aqui, ó, 9 florzinhas de altura e 10 de largura aqui, essa volta todinha. Então, vamos lá. Então, meninas, a primeira fileira vai ser 9 florzinhas todas marrom. A base, né, começa com tudo marrom. Então, coloco 4 pérolas marrom na agulha. Puxo, né, meu fio aqui, ó, tudo. Até esse fio é o que sobrou da capinha, entendeu? Então, nada a gente joga fora, tá? Tudo se aproveita. Então, coloquei 4 pérolas, ó, marrom na agulha. Aqui, vou dar uns 2, 3 nozinhos aqui. E esconder o nó dentro da próxima pérola. Ó, ficando assim, escondi o nó dentro da próxima pérola, né? Então, eu vou fazer uma sequência de 9 florzinhas dessa, porque é 10, né, a volta, mas eu faço 9, porque a 10ª é a que a gente usa pra fechar, né? Então, coloco 3 pérolas e entro aqui, ó. Onde tá saindo o fio, é onde a gente entra, ó, com 3 pérolas, assim, dessa forma, e puxa. Aperta bem, ó, formando 2 florzinhas, tão vendo? Vou andar mais uma vez na lateral aqui, ó. Na lateral, na pérola da lateral. E vou parar nessa aqui, ó. Do meio. Lembrando, quem estiver gostando aí, deixa joinha. Compartilhem, gente, meus vídeos. Comentem aí, tá? Esse modelinho aqui eu aprendi com a Emanuele Bernardo. Tá? Não é criação minha, mas mandem aí sugestões, ideias, vocês querem que eu ensine aqui no canal, tá? Que eu tento reproduzir aqui, tá bom? Então, aqui tem 3, entro nessa, onde tá saindo meu fio, aonde eu entro com a agulha, ó. E puxo. Aperto bem, assim eu faço com a agulha, eu faço bem devagarzinho, porque tem gente que é novato. Porém, se tiver rápido, só clicar nesses 3 pontinhos aqui, reduzir a velocidade do vídeo. Agora, eu tô saindo nessa aqui, ó, da lateral. E quem quiser ser membro aí do canal, só clicar aí e ver os regulamentos aí, tá? E vão ser bem-vindos. E saio nessa do meio aqui, ó, já fiz 3 florzinhas, né? Tudo marrom. Então, vou fazer o total de 9. Então, aqui já tem 3, coloco 3 pérolas marrom, vou fazer a sequência aqui de 9.
Ó, meninas, já fizemos 9 florzinhas, ó. Primeira fileira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meu fio tá saindo nessa aqui, ó, da lateral. Não tá mais nessa aqui da ponta, tá nessa aqui da lateral. Vamos fazer a segunda fileira. Então, eu vou colocar uma marrom e 2 vermelhas. Meu fio tá sentido ao lado de dentro, tá? Da capinha da tampa da caneta, ó, tá sentido ao lado de dentro, ó, tá saindo desse lado. Então, eu vou colocar uma marrom e 2 vermelhas e vou entrar nessa primeira marronzinha aqui, porque é a viradinha, né? Toda viradinha são 3 pérolas. E quem não é inscrito aqui no meu canal, ó, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações toda vez que eu colocar vídeo. Aqui o gostei, o não gostei, seus comentários aqui embaixo, tá? Aqui tem o WhatsApp do canal. E vou sair, ó, nessa marronzinha aqui de fora, ó. E algumas pessoas andam reclamando que eu falo muito pra dar like, eu falo mesmo, gente, porque eu preciso do like pra mim poder estar com o meu canal ativo aqui no YouTube e poder estar trazendo mais vídeos. Esse aqui é minha fonte de renda, tá bom? Agora, eu vou colocar 2 marrom. Espero que vocês não fiquem magoados, mas não só eu, como qualquer youtuber fica toda hora pedindo like pra se inscrever, pra dar o joinha aí, não sou eu, não é uma coisa inusitada que é só eu que falo isso, né? Vou colocar 2 pérolas marrom e vou entrar nessa marronzinha da base, ó. Lembrando que essa trilha aqui todinha, essa pontinha que fica, eu chamo de base. Tá saindo nessa do meio, coloquei 2 marrom e tô entrando na marronzinha aqui da minha base. E puxo a minha capinha, minha tampinha. Saio nessa marronzinha aqui, ó, pra fora. Espero que vocês gostem aqui do vídeo, aceito sugestões. Aqui tem o WhatsApp do canal, nessa setinha. Vocês podem mandar mensagens, elogios, críticas também, né? Sugestões. Aí, aos poucos, eu vou vendo as mensagens e vou tentando atender, tá? De acordo com a minha necessidade aqui, eu puder atender, eu atendo. Aqui, vou andar nessas 2 marrom que eu acabei de colocar aí, uma da base. Puxo meu fio, sempre apertando bem. Independente do nylon que vocês estiverem usando, é bom sempre estar apertando para o trabalho ficar firme, bem direitinho, tá? Nada frouxo. Ó, tá saindo na marrom da base, coloquei 2 marrom, tô entrando nessa marrom aqui do meio, ó. Eu faço bem devagarzinho, porque tem gente que é iniciante, tá? E lembrando que aqui tem 3 pontinhos aqui, desse lado. Vocês podem estar clicando nele, reduzindo a velocidade do vídeo e melhorando também a qualidade do vídeo. Ó, vou andar nessa marrom da base e sair nessa daqui pra fora. Às vezes melhorando a qualidade aí do vídeo, né? O áudio eu gravo alto também, outra coisa que eu falo, eu gravo alto. Porque o alto tem como vocês estarem abaixando. E o baixo não dá pra aumentar e as pessoas ficam forçando pra escutar o que tá falando e não dá, né? Tá saindo nessa marronzinha aqui do meio. Vou colocar 2 vermelhas e entro nessa marronzinha aqui da base, ó, com 2 vermelhas e puxo. Saio nessa marronzinha aqui do meio, ó, pra fora. É, porque o áudio alto tem como vocês abaixar, né? E o baixo não dá pra aumentar mesmo, já tive experiência com isso. Vou andar nessas 2 vermelhas e nessa marrom. Puxo. Aperto bem. Cuidado quando o nylon enrosca em outro lugar, né? Dá uma raiva, tem hora. Ó, agora novamente, vou colocar 2 vermelhas. Tá saindo na minha marronzinha aqui, ó, da base, né, ó. Coloco 2 vermelhas e entro nessa vermelha aqui, ó. Nesse sentido. E puxo. Aperto bem. Ando nessa marrom e nessa vermelha aqui, ó, pra fora e puxo também, ó, ficando assim. Meu nylon tá saindo aqui na vermelha do meio. Agora, vou colocar uma vermelha e uma marrom. Ó, tô colocando uma vermelha e uma marrom. E vou entrar na marronzinha aqui, ó, da minha base também e puxo. Aperto bem. E saio nessa vermelha aqui, ó, pra fora. Também puxo e aperto bem. Agora, saio nessa vermelha, nessa marrom e nessa
outra marrom aqui, ó, nesse sentido. Puxo. Aperto bem e vou colocar duas marrom. E entro nessa marronzinha aqui, ó. Tá saindo a marrom da base. Coloco duas marrom e entro nessa marrom aqui. Puxo. Ando nessa marrom da base e saio numa dessas, né? Que eu acabei de colocar aqui, ó. Pra fora. Também puxo. Ó. Agora eu vou colocar duas marrom. E muita gente me pergunta o tamanho do fio, eu pego 1 metro. Se faltar, eu emendo e se sobrar, eu corto o excesso. E tá saindo essa marrom aqui, ó, do meio. Coloco duas marrom e entro na marrom da base aqui, ó. Tá vendo? E puxo. Também aperto bem. E saio nessa marrom aqui do meio. Puxo. E ando nessa marrom que eu acabei de colocar, nas duas, e uma aqui da base, ó, pra fora, nesse sentido aqui. Puxo e finalizo com duas vermelhas pra ficar igual ao lado de cá. Lembrando que um lado é o espelho do outro. Vai ter um coração central, 2 coração por fileira e uns 2 intercalando nas outras fileiras. Coloco duas vermelhas. Tá saindo na marrom da base, entro nessa marrom do meio aqui, ó, e puxo. Ficando assim, ó, tá vendo? Um lado tá igual ao outro e aqui central, né? Quando eu for fechar, esse já vai formar outro coração. Aqui é metade desse coração aqui e aqui é a outra metade. Daí, quando eu vim fechar no meio, que forma um coração e esse aqui já vai tá pronto, né? Saio nessa marronzinha aqui, ó, pra fora, virei a minha capinha, tampa, né? Ando nessa vermelha aqui da lateral. E vou parar minha agulha nessa vermelha aqui da pontinha, ó. Porque agora a gente vai fazer a terceira. Bom, meninas, então vamos à terceira fileira, né? Ó, tá saindo aqui na vermelha, né? Como sempre. Então, eu vou colocar... O meu fio tá em cima do lado de dentro. Vou colocar duas marrom e uma vermelha. Se o fio tiver saindo aqui pra fora, coloca primeiro a vermelha e depois as marrom, tá? Aí, coloca primeiro a marrom, a vermelha e depois duas marrom. Mas como tá saindo, ó, nesse sentido, é duas marrom e uma vermelha. Vou entrar nessa mesma vermelha, ó, onde tá saindo meu fio, porque é a viradinha, né? Ó, e puxo, formando essa combinação aqui, ó, de 3 pérolas vermelha aqui na minha lateral. Saio nessa marrom do meio, puxo e vou colocar duas marrom. Tá saindo na marrom aqui do meio e ando na marrom aqui, ó, da base. Duas marrom, puxo. E saio nessa marrom aqui do meio, ó. E puxo novamente. Aperto bem. Ando nessa marrom, nessas duas marrom que eu acabei de colocar, na verdade, e uma da base, ó. Na marronzinha aqui da base, puxo. Coloco agora duas marrom. E a posição dos corações aqui também é opcional, tá, gente? Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu quero dizer. Tá saindo na marrom da base, coloco nessas duas marrom, nessa do meio aqui, ó, uma do meio, puxo, caminho com meu fio, ando uma marrom da base e saio nessa daqui, ó, pra fora, puxo. Agora, eu vou colocar uma marrom e uma vermelha. Agora, vamos começar a afilar o coraçãozinho aqui. Então, tá saindo nessa marrom do meio, entro nessa vermelha aqui da base, ó, com uma marrom e uma vermelha. Puxo. Aperto bem, ó, ficando assim, tá vendo? Já tá afinando o coração. Ando nessa marrom aqui, saio nessa marrom do meio aqui, ó, pra fora.
puxo meu fio, ando nessa marrom, nessa vermelha que eu acabei de colocar, e uma vermelha aqui da base, puxo, também aperto bem, vou colocar duas vermelhas agora, desculpei algum barulho, tá saindo na vermelha aqui, ó, da base, eu entro nessa vermelha da lateral aqui, ó, com duas vermelhas, também puxo, aperto bem, sempre apertando bem. Agora eu ando nessa vermelha e nessa vermelha aqui pra fora, ó. Também, sempre apertando bem. Agora eu coloco duas marrom. Coloco duas marrom, tá saindo nessa vermelha aqui, entro nessa vermelha aqui da base, ó. Com duas marrom e puxo. Também... Ai, que meu fio enganchou ali, gente. Calma aí. Que tem que cuidar, que às vezes o fio, ele dá uma enroscada que não é pra enroscar. Ó, puxo, aperto bem. Agora, eu saio nessa vermelhinha aqui, ó, do meio pra fora. Puxo, aperto bem. Ando nessas duas marrom que eu acabei de colocar e uma marrom da base. Puxo. Coloco mais outra vez duas marrom. Tá saindo na marrom da base, entro nessa marrom do lado de cá, ó. Desse jeito. Puxo. Aperto, ando nessa marrom da base, saio nessa marrom aqui, ó. Da lateral. Também puxo. E agora eu coloco duas marrom. E entro nessa marrom da base aqui, ó. E puxo. Agora, eu saio nessa marrom aqui, ó. Do meio pra fora. Aperto bem. E ando nessas duas marrom que eu acabei de colocar. E nessa vermelha aqui, ó. Da base, que é a última da base aqui, né? Dessa fileira. E vou colocar uma vermelha e uma marrom. Pego uma vermelha, uma marrom e entro aqui, ó, nessa marronzinha aqui do meio, né, ó. Tá saindo na vermelha aqui da base, coloco uma vermelha, uma marrom e entra aqui, ó. E puxo. Aperto bem, aqui terminamos a terceira fileira. Saio nessa vermelha aqui pra fora, aqui qualquer pérola que você sair pra fora também tá certo. Desde que você posicione ela aqui, ó, nessa marronzinha aqui de cima. Ó, tô saindo na vermelha aqui da lateral, porque é pra fazer agora a quarta fileira, ó. Paro nessa marronzinha aqui. Então, vamos pra quarta fileira agora, tá, meninas? Meu fio tá saindo aqui, ó, nessa marrom aqui de cima. Nessa marrom aqui, ó. Agora, eu vou colocar 3 marrom. Essa fileira, bem dizer, vai começar a repetir esse mesmo passo a passo aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Vou colocar 3 marrom, vamos ver o que que vai sair aqui, né? 3 marrom. Entro nessa mesma marrom, ó, onde tá saindo meu fio, é onde eu entro com a agulha, com as 3 marrom. Puxo, aperto bem. Ó, ficando assim, ó, dessa forma. Saio com a minha agulha nessa marrom aqui, ó, pra fora. Ou se tiver dúvida, vocês pausam também, volta um pedacinho pra ver onde que foi que colocou a agulha, qual a cor da pérola, tá? Ó, agora eu vou colocar uma vermelha e uma marrom, que aqui vai iniciar um coraçãozinho aqui e outro aqui. Nesse espaço aqui do meio, não. Então, tá saindo aqui na minha marrom do meio. Coloco uma vermelha e uma marrom, entro nessa marrom aqui da base, ó, com uma vermelha e uma marrom. Na marrom da base, puxo, aperto bem e saio nessa
marronzinho aqui, ó, do meio pra fora, ó. Agora, aqui vai iniciar um coraçãozinho aqui e outro aqui. Um aqui e outro aqui. Um em cada ponta. E aqui vai ficar tudo marrom. Pra intercalando, né? Os coraçãozinhos não ficarem todos juntos. Agora, ando nessa vermelha e nessa marrom que eu acabei de colocar. E ando uma marrom aqui, ó, da base. Puxo. Agora, eu vou colocar uma marrom e uma vermelha. E vou entrar nessa marrom aqui, ó. Tá saindo a marrom da base, eu entro nessa marronzinha aqui e puxo. Também aperto bem. Agora, eu ando, tá vendo? Duas pontinhas, a mesma pontinha aqui do coração, ó. Que já iniciou uma pontinha do coração. Agora, eu ando nessa marrom da base e saio nessa marrom aqui pra fora. Puxo. E vou fazer 3 vezes tudo marrom, ó. 1, 2, 3. Então, pego 2 marrom. Esse espaço até aqui vai ser tudo marrom, ó. Esse espacinho aqui. Esse curto espacinho. Coloco 2 marrom, entro na marrom aqui da base e puxo. Saio nessa marrom aqui do meio, ó. Puxo meu fio. Ando nessas 2 marrom e uma vermelha aqui, ó, da base. Puxo. Coloco 2 marrom. Entro nessa marrom aqui do meio, ó. Tá saindo na vermelha da base. Entro nessa do meio aqui com 2 marrom. Puxo. Agora, eu ando nessa marrom da base, saio nessa aqui pra fora. Puxo. Agora, eu coloco 2 marrom. E entro nessa marrom aqui da base, ó. Dessa forma. E puxo. Então, aqui já foi, ó, 3 marrom, ó. 1, 2, 3 marrom. Agora, aqui é com a vermelha, né? Então, sai nessa marrom aqui pra fora. Do meio aqui, ó, pra fora. Puxo. Ando nessas 2 marrom que eu acabei de colocar. E passo uma marrom da base. Aperto bem. Agora, coloco uma marrom e uma vermelha. Ó, uma marrom e uma vermelha. E entro nessa marrom aqui, ó. E puxo. Aperto bem, ó. Tá fazendo outra pontinha igual ao lado de cá. Ando nessa marrom aqui da base e saio nessa aqui pra fora, ó. Assim, dessa forma. Puxo. Agora, eu coloco novamente uma vermelha e uma marrom. E entro nessa marronzinha aqui, ó, da base. E puxo. Aperto bem e saio nessa marrom aqui pra fora, ó. Puxo. Agora, eu ando nessa vermelha, nessa marrom e nessa outra marrom aqui da base. Puxo. E finalizo essa fileira, né, com 2 marrom. E entro aqui. Lembrando que daqui até aqui, ó, tem 9 pontinhos, tá, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando fecha, quando vai fechar assim, fica 10, tá? E de comprimento aqui, eu vou fazer 9 fileiras. Já estamos indo pra quinta. Né, ó, finalizei aqui a fileira, ó, como ficou. Um lado é o espelho do outro, como eu já falei aí pra vocês observarem bem isso. Vou sair nessa marronzinha aqui pra fora. Vou parar, vou sair nessa marrom da lateral. E vou parar nessa marronzinha. Ó, meninas, vamos agora pra quinta fileira. São 8, eu falei 9, né? Mas aqui de altura são 8. Então, já fiz 4, né? Estamos na metade do caminho. Meu nylon tá saindo nessa marronzinha aqui, ó, que é a viradinha, em sentido, ó, ao lado de dentro. Vou colocar uma vermelha e 3 marrom, ó. E nessa marrom mesmo, onde tá saindo meu fio, é onde eu entro com a agulha, tá? Que é a viradinha. E puxo.
Deixe meu joinha aí, gente, não custa nada, um comentário, um sorriso, um joinha. Vou sair nessa vermelha aqui, ó, pra fora. Deixa a sugestão aí que vocês gostariam mais de ver aqui no canal de chaveiro, mais capinha de caneta, mais letras do alfabeto, mais camisa de time, o que vocês querem ver aqui no canal? Tá saindo nessa vermelha, coloco duas vermelhas. A opinião de vocês é muito importante pra mim tá melhorando o meu canal e ensinando aqui vocês, né, o que vocês querem aprender, eu trago aqui pra vocês. Ó, coloquei duas vermelhas, tô entrando nessa vermelha aqui da base, puxo, saio nessa vermelha aqui, ó, do meio aqui pra fora. Ó, já tá formando outro coraçãozinho igual aqui, tá vendo? Ando nessas duas vermelhas e uma vermelha aqui, ó, da base. Puxo, né, ó, puxo bem. Agora eu coloco novamente duas vermelhas. Aqui já tô iniciando um coração aqui e outro aqui, tá vendo? Tá saindo na vermelha da base, entro com duas vermelhas nessa vermelha aqui, ó, do meio. Puxo, aperto bem, ó, tá vendo? Agora eu ando nessa vermelha da base, saio nessa aqui, ó, pra fora. Puxo e coloco duas marrom. E entro nessa marrom aqui da base. Ó, duas marrom, entro na marrom da base, puxo, aperto bem e saio nessa vermelha aqui, ó, do meio. Também aperto bem. Agora ando nessas duas marrom e uma da base aqui. Aperto bem, puxo. Tá saindo a marrom da base. Coloco de novo duas marrom. Aperto bem e entro nessa marrom aqui, ó. E puxo também. Agora ando nessa marrom e nessa outra marrom aqui, ó, da base, da lateral, saio pra fora, puxo e vou colocar uma vermelha e uma marrom. Coloco uma vermelha e uma marrom. Deixa eu ver se é uma vermelha e uma marrom. Não, é o contrário. É uma marrom e uma vermelha. Assim, ao contrário. Primeiro a marrom, depois a vermelha. E entro aqui, ó, nessa marrom aqui da base. E puxo. Ficando assim. Agora eu saio nessa marrom, ó, porque esse lado tem que ficar igual esse aqui, ó. E puxo, tá vendo? Um lado é o espelho do outro. Você vê que tá errando, olha pra cá. Que eu ia pôr primeiro a vermelha, depois a marrom. Depois que eu vi que é primeiro essa vermelha, depois é a marronzinha, ó. Agora eu saio nessa marrom, nessa vermelha que eu acabei de colocar. E uma vermelha aqui da minha base e puxo. Agora eu coloco duas vermelhas. E entro nessa vermelha aqui, ó. Tá saindo a vermelha da base. Aí eu entro nessa vermelha aqui da lateral com duas vermelhas. E puxo. Agora eu ando nessa vermelha da base e saio nessa outra aqui, ó. Pra fora. Puxo. E coloco duas vermelhas. Coloco duas vermelhas e entro nessa vermelha aqui da base de novo, ó. Quase a última aqui, né? Quase a última, ó. Tá vendo, ó? Um lado tá igual o outro, ó. Um lado igual o outro, tá formando outro coraçãozinho. Saio nessa vermelha aqui do meio pra fora. Puxo. Agora eu ando nessas duas vermelhas que eu acabei de colocar e a última aqui da base. Coloco duas marrom. E vou virar a minha mantinha pra fazer a sexta fileira, ó. Coloco duas marrom. Aqui, meninas, virei a mantinha. Agora é a sexta fileira. Coloco três marrom, tá saindo essa marrom, né? Coloco três marrom, ó. E entro nela mesma. Puxo, ó, formando uma florzinha aqui. Saio nessa marrom aqui do meio, ó.
puxo e vou colocar uma marrom e uma vermelha. E entro nessa vermelha aqui da base, ó. Uma marrom e uma vermelha, ó. Entro nessa vermelha aqui da base. Puxo, aperto bem, ó. Já fechou um coraçãozinho. Vai fechar um aqui e outro aqui. Saio nessa marrom aqui de novo, ó, pra fora. Puxo. Agora, eu ando nessa marrom, nessa vermelha que eu acabei de colocar. E uma vermelha da minha base. Puxo. E vou fazer uma sequência de tudo marrom, ó. Marrom, 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 marrom. 4 vezes tudo marrom. Aqui, minhas, fiz, ó. 1, 2, 3, 4 vezes marrom. Tudo marrom. Põe 2 marrom, anda na base, 2 marrom, anda na base. Tá saindo aqui, ó, na vermelha do coraçãozinho agora meu fio, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar uma vermelha e uma marrom. Aqui, esse espacinho aqui foi tudo marrom, tá? Não troquei de cor nenhuma, ó. Fui pondo 2 marrom e fazendo assim mesmo que nós estávamos fazendo anteriormente. Ó, coloquei agora uma vermelha e uma marrom. Tô entrando na marrom da lateral. Agora, eu ando nessa vermelha da base e saio nessa aqui pra fora. Ó, já fechei um coração, que um lado é o espelho do outro, tá, meninas? Puxo. Agora, eu finalizo com 2 marrom e 2 marrom. Ó, assim igual eu fiz aqui, ó. 2 marrom, tá saindo na vermelha do meio. Entro na vermelha da minha base. Com 2 marrom. Saio nessa marrom do meio aqui, ó, também pra fora. Puxo. Daí, eu ando nessas 2 marrom que eu acabei de colocar e uma marrom da minha base aqui. Puxo. E vou colocar 2 marrom. Lembrando que esse coraçãozinho pode ser um de cada cor, tá? Colorido aí. O fundo aqui também, de vez marrom, pode ser outra cor. Ó, tá saindo aqui na marrom, coloco 2 marrom e puxo. E vou virar minha mantinha. Vamos pra 7ª fileira, ó. Saio aqui e vou parar meu nylon aqui. Bom, agora é a 7ª fileira, tá saindo aqui na marrom, né? Então, vou colocar agora uma marrom, uma vermelha e uma marrom. Essa 7ª é a que eu vou fazer a pontinha toda aqui vermelha. O coraçãozinho eu já não faço mais, tá? Então, coloco uma marrom, uma vermelha e uma marrom. Tá saindo nessa marrom, eu entro nessa mesma marrom aqui, ó, e puxo. Vai ficar toda a pontinha vermelha, ó. Saio nessa marrom aqui, ó, pra fora. Puxo e vou fazer até o final tudo assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, fazer 2 aqui pra vocês dar continuidade. Vou colocar uma vermelha, uma marrom, entro na marrom da base, ó. E puxo. Ficou uma pontinha vermelha ali, tá vendo? E saio nessa marrom aqui pra fora. Puxo. Ando nessa vermelha, nessa marrom que eu acabei de colocar e uma da base. Puxo. Agora, eu coloco uma marrom e uma vermelha. Uma hora é marrom vermelho, outra hora é vermelho e marrom. Desde que as pontinhas fiquem aqui pra fazer aquela barrinha vermelha. Tá saindo na marrom aqui, ó, da minha base. Coloco uma marrom, uma vermelha, entro nessa marrom aqui e puxo. Ó, tá vendo? Agora, eu ando nessa marrom da base e saio nessa pra fora. E vou colocar uma vermelha, como meu fio tá pra fora, eu coloco uma vermelha e uma marrom. Quando meu fio estiver aqui pra dentro, na base, é uma marrom e uma vermelha, ó. Uma vermelha e uma marrom. Tá saindo pra fora meu fio aqui na do meio. Entro na minha base aqui, ó. E puxo. Ficando assim. Saio nessa daqui pra fora. Se de repente vocês inverter, colocar errado, é só tirar, gente. Solta o nylon aqui, puxa e tira a pérola e põe certo. Ó, ando na vermelha, na marrom e na marrom. Agora, eu vou colocar uma marrom e uma vermelha. Vou fazer até aqui o final, a 7ª, e já vem pra fazer a 8ª, que é a última, né? Aqui, meninas, já fizemos a 7ª, ó, como ficou? Todas as pontinhas vermelhas, já virei minha trama, tá? Tava vindo assim, já virei. Então, meu nylon tá aqui nessa vermelha, aqui da pontinha, aqui, ó. Agora, a 8ª fileira é tudo vermelha, não tem que trocar cor nenhuma. Então, eu ponho 3 vermelhas, aqui é viradinha, né, ó.
3 vermelhas. Meu nylon tá saindo na vermelha, aqui de cima, né? Eu entro nessa mesma vermelha, ó, onde tá saindo meu fio, eu entro com 3 vermelhas e puxo. Aperto bem. Quem quiser fazer essa barrinha aqui também, tá, gente? É opcional. Ó, saio nessa vermelha aqui do meio, puxo e coloco 2 vermelhas. Tá saindo na vermelha aqui do meio, coloco 2 vermelhas, entro na minha vermelha aqui da base, ó. Entro na vermelha da base, puxo, aperto bem e saio nessa vermelha aqui do meio pra fora. Também, e aperto super bem. Agora, eu ando nessas 2 vermelhas que eu acabei de colocar e uma da base. E vou completando até o final aqui com tudo vermelho, ó. Puxo. Coloco 2 vermelhas. Ó, 1, 2 vermelhas. E entro nessa vermelha aqui do meio, ó. Tá vendo? Vou completar a minha barrinha todinha, minha fileira todinha, tudo com 2 vermelhas, ó. Ando essa vermelha da base, saio nessa daqui, ó, pra fora e coloco 2 vermelhas, até aqui o final, pra nós viermos fechando. Aqui, meninas, ó, fiz a fileirinha todinha com a barrinha, ó, vermelha, virei. Não tem direito e nem avesso, né? Ó, só falta completar esse coração aqui. E essa distância é a mesma distância que tem desse de um pro outro, tá? Pra não ficar desregulado quando vocês for pôr na caneta, né? Então, agora vamos fechar. A minha agulha tá saindo nessa vermelha aqui, ó, da lateral. Então, é só dobrar, como eu falei pra vocês, aqui tem 9 pontinhas vermelhas. Conforme eu for fechando, vai ficar 10, né? Vai fazer uma florzinha a mais. Então, tá saindo nessa vermelha. Eu vou colocar uma vermelha, porque é minha barrinha aqui, né? Pra completar ela. Então, tá saindo desse lado. Eu entro desse outro, ó. Sai de um lado, entra do outro, colocando sempre uma pérola no meio pra intercalar. Então, coloquei uma vermelha. Agora, eu tenho que colocar outra vermelha, que é pra encher a minha barrinha aqui, né? Ficar certinho, ó. Coloquei outra vermelha e tá saindo desse lado agora, eu entro do lado de cá, ó, com uma vermelha no meio. Puxo, ó, aperto bem. Agora, eu ando nessa vermelha anterior, aqui, puxo. Aí, deixa eu pôr pro lado de cá, que pra mim fica mais fácil. Do lado de cá. Puxo, né? Aqui, puxei. Agora, eu ando de novo nessa vermelha aqui, da lateral, ando essa do meio que eu acabei de colocar, e já uma marrom do lado de cá. Então, como agora eu já tô na linha do marrom, então, eu pego outra pérola marrom aqui, ó. Pego uma marrom, tá saindo desse lado, entro desse outro, com a marrom, né, no meio e puxo. Desculpa aí algum barulho, gente. Ando nessa vermelha anterior aqui, ó, com a agulha, puxo. Agora, eu saio nessa marrom, ando essa marrom do meio que eu acabei de colocar e já uma do outro lado, né, ó. Vamos caminhando com o fio entre as pérolas. Ó, tá saindo desse lado aqui, coloco uma marrom e entro do lado de cá. Ó, fiz então 2 sequências vermelha no meio e 3 marrom, tá? Agora, aqui, como tá próximo a vermelha, agora aqui já é do coraçãozinho, tá? Então, tá saindo nessa marrom aqui. Eu coloco uma vermelha e entro nessa marrom de cá, que é pra fechar esse coraçãozinho aqui que a gente tinha iniciado. Lembra que eu falei pra vocês? Agora, eu ando nessa marrom anterior, saio nessa marrom, nessa vermelha que eu acabei de colocar e uma vermelha do lado de cá. Puxo e coloco uma vermelha, ó, e entro na vermelha de cá. Tá saindo nessa vermelha, entro na vermelha de cá e puxo, aperto bem. Aqui já formou o coração, tá? Ando nessa vermelha aqui, ó. Vou até fazer assim pra vocês verem, ó. Já formou o coração, tá vendo? Aqui já formou. Agora, eu ando nessa vermelha, nessa daqui e nessa de cá. E vou finalizar com 2 marrom. Aqui, meninas, ó, já fechei.
Ó, com duas marrom, né? Comecei com duas vermelhas, coloquei 3 marrom, depois 2 vermelhas e finalizei com 2 vermelhas, ó. Tá saindo aqui, nessa de cima agora, meu fio, ó. Vocês contando aqui, ó, vai ter 10 pérolas agora, ó. 10. Ó como fica bonito os coraçãozinhos, tudo alinhadinho, tudo com a distância correta um do outro, né? Então, agora aqui, como que eu fecho? Eu faço igual eu fiz na tampinha lá, né? Na capinha. Eu vou andar com a minha agulha dentro de todas as pérolas aqui, ó. Todas. Passo a agulha dentro de todas. Pra fechar bem, apertar bem, ó. Todas. Sem esquecer nenhuma. Quem quiser fazer uma vez, 2 vezes, ó. Puxa todas. Vou até enfiar meu dedo aqui pra vocês verem, ó. E aperta, ó. Ó, e aperta pra aproximar essas pérolas aqui, ó. O círculo ficar menor, ó. Tá vendo? Ó a diferença daqui, onde vai entrar a tampa da caneta, a capa, né? E aqui. Então, aqui eu apertei bem. Puxo bem mesmo, meu fio sem dó, tá, gente? Não precisa ter dó, que é nylon, né? Não arrebenta. E vou dar uma laçadinha pra não afrouxar, né? Esse trabalho aqui todo que eu apertei. Então, deixa eu ver aqui o que eu tô fazendo. Aqui, ó. Aperta bem. Puxa bem o nylon, pra ficar bem apertado. Ó como o buraquinho fica bem menor. Porém, como aqui o círculo é 10 e a tampinha é 6, né? Tem 4 pérolas a mais. Então, agora aqui a gente vamos diminuir esse círculo. Eu ando 2 pérolas aqui pra frente. E vou colocar 3 pérolas marrom na agulha. Eu fecho assim, tá, gente? Agora tem gente que fecha diferente, aí vai do trabalho de cada um. Então, eu andei 2, coloquei 3 pérolas, 4 na agulha marrom e vou entrar nessas 2 de novo. Ó, vou passar minha agulha de novo dentro dessas 2. E puxo. Fiz um módulozinho de 5. Eu vou fazendo esses módulozinhos aqui pra diminuir até dar a distância de 5 módulozinhos aqui menor em cima. Então, eu saio uma pérola aqui, ó, nesse módulozinho de 5 pra fora. E vou pegar mais 2 da base. Então, saindo nessa aqui, eu coloco mais 2 pérolas, número 4, marrom. Então, 2 mais uma que eu andei aqui e ando 2 aqui da base. Daí, forma 5, ó. Eu vou fazer assim, ó. Andei uma aqui do meu módulozinho, coloquei 2 e ando 2 aqui, formando 5, ó. Formou outra florzinha de 5. Saio nela novamente, ó, aqui pra fora. Puxo e só fazer a volta toda aqui, até me encontrar aqui novamente. Então, eu ando essas 2 da lateral e vou andar 2 da base. Da base que eu falo aqui do círculo que eu fiz, ó. Ando 2 aqui da base, ó. Tá vendo? Assim. Agora, eu coloco mais 2 pérolas, número 4. Daí, essas 2, mais uma da lateral aqui, ó, fica 5, ó. Ó. Andei 2, mais uma dessa lateral, dessa florzinha, mais 2 que eu coloquei. Ó, forma 5. Puxo. Ando novamente essas 2 aqui da base, ó. Ando pra frente, né? Eu tô vindo pra cá pra fechar, ó, meu buraco. Saio nessa da lateral aqui da minha florzinha e coloco 2 marrom de novo na agulha. Ó, coloquei 2 marrom, tá saindo nessa aqui da lateral e ando 2 da base. Daí, uma da lateral, mais essas 2 aqui, ó, da base, mais 2 que eu coloquei, fica 5. E puxo, ó, ficando assim, tá vendo? Tá formando os módulozinhos. Saio nessa aqui, ó, pra fora, puxo, ando essas 2 que eu acabei de colocar e 2 da base, ó. 1, 2 da base. E vou andar essa aqui, ó, dessa lateral, que é a primeira que eu comecei de tudo, ó. Ando. Aí, andando 2 da base, uma da lateral, dessa florzinha desse módulo, uma de cá, são 4. Pra ficar 5, eu coloco só uma. E entro aqui, ó, nessa aqui, ó. E entro nessa aqui com só uma e puxo, aperto bem. Vou andar novamente 2 da minha base,
Vou sair nessa aqui, ó, pra fora. Vocês observando aqui em cima formou 5, ó, uma florzinha de 5. Vou andar com a minha agulha na 5 aqui pra apertar, né, essa florzinha aqui, esse módulozinho. Ó, passo a minha agulha, ó, ficou uma florzinha de 5, tá vendo? Aí aqui eu desço, arremato o meu nylon, né, caminho com o meu fio, arremato e vamos colocar. Aqui, meninas, ó, como ficou bem fechadinho, ele fica bem canoadinho assim, ó, fica bem bonitinho aqui o trabalho, fazendo esses, fica 1, 2, 5 módulos de 5 na lateral e um aqui em cima, tá? Ó, como fica. Agora, ó, esse encaixa certinho na caneta, tá? Ó, certinho na caneta. Agora, pra quem quer colocar o cordão, né, eu vou ensinar aqui agora, pra quem quer colocar o cordão. Então, vamos lá. Então, eu pego um fio acetinado aqui de 1 milímetro, tá? Vou pegar uma outra agulha maior, desde que passa, que quem quiser fazer assim, quem não quiser, pode fazer o cordão aqui de pérola mesmo, que eu acho que sai muito caro fazer tudo de pérola, né? E com o cordão sai mais em conta, né? Ó, vou passar aqui, ó, dentro da pérola. Aqui, passei dentro da pérola. Aí, puxo uma perninha, ó, enferindo a perna, puxei uma perninha, volto de novo com esse fio, eu tenho que tentar passar as duas pontas ao mesmo tempo aqui dentro dessa pérola, tá, gente? As duas. Aí, é difícil, viu, meninas? É duro. Ainda mais quando a gente pega uma pérola com buraco meio entupido, tem que passar as duas pontas dentro da pérola. E outra coisa, quem como se fala, não quiser fazer com pérola normal, quiser usar craquelada, também pode ser, ó. Ou senão vocês tentem empurrando assim, ó, a outra ponta do fio pra dentro da pérola. Desde que a outra ponta saia aqui em cima, ó, pra puxar, também tá certo, tá, gente? Tem que enfiar as duas pontas do fio. Resumindo, tem que enfiar as duas pontas do fio aqui dentro da pérola, pra ficar assim, ó, um cordão, né? E as duas pontas saindo aqui pra enfiar dentro da... Aqui, meninas, ó, consegui passar as duas pontas dentro da pérola. Confesso que não é fácil, tá? É super difícil passar. Agora, essas duas pontas, a gente passa aqui nesse meinho aqui, ó, até sair aqui dentro, ó, na caneta. Puxa e dá uns 2, 3 nó. Quem quiser dar 2 nó assim, ó, pode dar 2 nozinhos para evitar escapar aqui dentro da caneta, ó. E aproxima a pérola. Quem quiser pode dar outro nó aqui também para a pérola ficar fixa aqui também e não sair. Isso para quem quiser para pendurar no pescoço, tá, gente? Porque quem não quiser Ai, desculpa o barulho aí, gente. Agora, quem não quiser para não pendurar em pescoço, pode deixar assim, ó. Sem a bolinha, né? Sem o cordão para pôr no estojo. Então, tá, gente. Essa aqui é a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui tá balangando aqui, ó, porque o lápis é maior do que a capinha. Quem gostou da videoaula aí, deixa um joinha, compartilhem, comentem. E se inscrevam aqui no meu canal, Chaveiros Nise. E deixa o joinha aí. Obrigada, um beijão. Até a próxima vídeo.